Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o professor Emerson. Conforme vimos na apresentação do curso, o curso vai ser dividido em diversos módulos. Nesse módulo, estudaremos corpos e corpos numéricos. Bem, o que é um corpo? Essencialmente, números reais são o protótipo de corpo. Corpo forma o que a gente chama em álgebra e matemática de estrutura algébrica, ou seja, um conjunto com propriedades pré-definidas que tem diversos representantes e cujas propriedades podem ser estudadas em um conjunto particular e vão valer para todos os representantes daquela mesma estrutura. Então, um corpo começa com um conjunto no qual você define duas operações, as operações de soma e de produto. Essas operações não precisam ser as operações convencionais de soma e produto em números reais, ainda que você possa pensar nelas dessa forma. Bem, quais são as propriedades que a gente espera dessas operações? Primeiro, a associatividade da soma. Não importa a ordem que eu faça a soma, o resultado sempre, não importa a ordem que eu organizo os parênteses, desculpem, a soma sempre vai ter o mesmo resultado. A soma tem um elemento neutro, que a gente costuma representar pelo zero. Então, se eu somar o elemento neutro zero a qualquer outro elemento do meu corpo, em qualquer ordem, eu obtenho o próprio elemento. Então, se eu somar o número zero ao número 5, eu obtenho o número 5. Somar o número zero ao número menos 8, eu obtenho o número menos 8. Somar o número π ao número zero, eu obtenho de volta o número π. Isso vale para os reais, isso vale para qualquer corpo. A gente vai ver alguns exemplos de corpos que não são necessariamente os reais, para vocês entenderem o que eu quero dizer quando eu digo que isso é uma definição geral para qualquer corpo. Também, para cada elemento do conjunto, eu tenho um elemento simétrico, o inverso da soma. De tal maneira que se eu somar o elemento A com o elemento inverso dele, que eu vou chamar de menos A, eu obtenho zero. Esse menos A não tem relação direta com menos 1 vezes A, ainda que a relação seja indireta, que a gente vai demonstrar em alguns slides para frente, mas você pode entender dessa forma por enquanto. Também a soma é comutativa, então eu posso somar em qualquer ordem, A mais B e B mais A vai ter sempre o mesmo resultado, 2 mais 3 é 5 e 3 mais 2 também é 5. Do mesmo jeito, o produto é associativo, eu posso colocar qualquer ordem dos parênteses de um produto sem alterar o resultado, A vezes B vezes C é igual a A vezes B primeiro, depois vezes C. Comutatividade do produto. Em algumas definições, corpos não precisam ter necessariamente comutatividade. Existem corpos muito importantes, como por exemplo os quatérnios, que não são comutativos, mas você pode entender ainda como os reais. Então, nesse curso, a gente vai entender que o corpo tem comutatividade do produto, seja A vezes B e B vezes A é o mesmo. Distributividade com relação à soma. Então, se eu multiplicar A pela soma de B e C, eu vou obter A vezes B e também somado com A vezes C. Então, essa soma, A vezes B mais C, se distribui A vezes B, A vezes C. Do mesmo jeito, se eu somar A mais B e depois multiplicar por C, o resultado vai ser A vezes C mais B vezes C. Esse símbolozinho do chapéu invertido significa que vale essa propriedade e também vale essa propriedade aqui. A existência de um elemento neutro, que a gente costuma representar como 1 do produto. Então, dentro do corpo, eu tenho que corrigir isso aqui, não é A, é K. Dentro do corpo K, existe um número 1, de tal maneira que esse 1 é diferente do zero, porque senão teria um corpo trivial, e que se eu multiplicar 1 vezes A ou A vezes 1, eu obtenho o A de volta. E essa é a propriedade mais importante. Para cada elemento do corpo que não seja o elemento zero, aquele elemento neutro da soma, eu tenho um inverso multiplicativo, que a gente vai chamar simplesmente de inverso. De tal maneira que se eu multiplicar o elemento A pelo seu inverso, eu obtenho de volta o elemento neutro do produto número 1. Então, 2 tem um inverso, que é 1 meio. Se eu multiplicar 2 por 1 meio, eu obtenho 1. Menos π tem o inverso, que é menos 1 sobre π. Se eu multiplicar menos π por menos 1 sobre π, eu obtenho de volta o número 1. Isso, obviamente, não vale para o número 0. Bem, os naturais e os inteiros não são corpos. Por quê?
Primeiro, os naturais não têm inverso da soma. O número 2, que é um número natural, seu inverso na soma é menos 2, que não é um número natural. Isso é importante. O inverso da soma e o inverso do produto costumam ser possíveis serem encontrados em corpos mais amplos, em conjuntos mais amplos. Mas a questão principal para caracterizar um corpo é se aquele conjunto ele tem o elemento e o seu inverso ou o seu elemento neutro, etc., dentro do conjunto. Os inteiros E também não formam corpo, porque ainda que eu tenha inverso aditivo, 2 eu acho o inverso menos 2, 5 eu acho o inverso menos 5, menos 3 eu acho o inverso 3, eu não acho o inverso multiplicativo. 2 é um número inteiro e seu inverso é um meio, que não é um número inteiro. Racionais já formam corpo. Por quê? Se eu pegar um número racional P sobre Q, o inverso multiplicativo dele vai ser Q sobre P, onde P sobre Q não é zero. Então, eu não tenho o P, o numerador, igual a zero, e aí eu posso inverter. Eu tenho, deixa eu escrever isso. Então, eu tenho P sobre Q, diferente de zero. Isso aqui implica que P diferente de zero. E isso, claro, implica que Q sobre P é um número racional. Portanto, se eu tenho P sobre Q um número racional, seu inverso multiplicativo Q sobre P também é um número racional. E, portanto, Q forma um corpo porque as outras propriedades são óbvias, a associatividade da soma, a associatividade do produto, distributividade da soma com relação ao produto, o elemento neutro número 1 é 1 sobre 1, que é um número racional, o número 0 é 0 sobre 1, que é um número, é o zero, simplesmente é um número racional também. Dado P sobre Q, seu inverso aditivo é menos P sobre Q, e dado P sobre Q, diferente de zero, o inverso multiplicativo é Q sobre P, que também é um número racional. Bem, existem corpos que não são, todos esses corpos, Q e os reais, todas aquelas propriedades, na verdade, elas foram derivadas do estudo do conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números complexos, todos eles formam conjuntos que são corpos, ou seja, eu tenho todas as propriedades que definem um corpo e também tenho que são conjuntos infinitos. Existem corpos que não são infinitos, são corpos de, por exemplo, como Z2. Z com esse subíndice 2 é o corpo formado apenas pelos elementos 0 e 1, com as seguintes regras. Somar 0 com 0 é 0, somar 0 com 1 ou 1 com 0 funciona, é 1. E somar 1 mais 1, eu vou obter não o número 2, eu vou obter de volta o número 0. Do mesmo jeito, se eu multiplicar 0 por 1 ou 1 por 0, eu vou obter o número 1. Se eu multiplicar 1 por 1, eu obtenho 1 novamente. E se eu multiplicar 0 por 0, eu obtenho 0 novamente. Essas operações em Z2 são as operações binárias que podem ser representadas, inclusive, como portas lógicas. Nós vamos ver num videozinho separado com esses exercícios. Toda vez que aparecer esse símbolo de lápis, significa que vai haver um vídeo anexo separado deste, onde eu vou resolver esses exemplos na mesa digitalizadora. Pois bem, então, existem corpos com poucos elementos. Em geral, a álgebra a gente estuda que Z com subscrito P, onde P é um número primo, por exemplo, Z2, Z3, Z11, são exemplos de corpos finitos. Bem, um corpo é chamado de numérico se ele for um subconjunto dos números complexos. Então, racionais formam um corpo numérico, os reais formam um corpo numérico e os próprios complexos, que são subconjuntos de si mesmos, formam um corpo numérico. Esse corpo tem que ter as mesmas operações. Então, por exemplo, Z2 não é um corpo numérico, porque ainda que ele seja um corpo, ainda que 0,1 seja subconjunto dos complexos, a operação não é a mesma.
1 somado com 1 em C, dos complexos, 1 somado com 1 é o número 2. E em Z2, 1 somado com 1 é de volta o número 0. Bem, para verificar se um determinado conjunto é um subcorpo ou um corpo numérico, eu não preciso verificar todas as propriedades de corpo. Basta eu verificar essas aqui. Que 0 pertence àquele conjunto e que 1 também pertence àquele conjunto. O 0 e 1 do corpo pertencem ao subconjunto. Também a soma de dois elementos que estejam no corpo, no subconjunto, a soma deles e o produto deles continua no subconjunto. E se você entregar um elemento do subconjunto, tanto o inverso aditivo quanto o inverso multiplicativo, dado que se aquele elemento for não nulo, também estão no seu subconjunto. Com essas propriedades, o subconjunto é um corpo numérico. Então, quando eu vou verificar se determinado conjunto é ou não um corpo numérico, eu não preciso olhar associatividade, comutatividade, distributividade, porque essas propriedades elas são herdadas do conjunto dos complexos. Eu só preciso verificar se o 0 ou se o 1 estão lá dentro, se dado um elemento, o inverso aditivo e multiplicativo estão lá dentro, e se dado um elemento, dois elementos, se a soma e o produto está lá dentro, daquele mesmo subconjunto. Bem, os exercícios que nós vamos resolver nos vídeos anexos vão mostrar aqui Q de raiz de 2. Lembre-se que os complexos são A mais BI com I ao quadrado igual a menos 1, ou raiz de menos 1 e igual a raiz de menos 1. Bem, mas eu posso fazer isso em qualquer conjunto. Pega os racionais e olha esse conjunto aqui, da soma de A mais B, raiz de 2, onde A e B são racionais. Então, são os racionais com raiz de 2 incorporado. Esse é um exemplo de um corpo que não é real, não são os corpos, não é o conjunto dos reais inteiros, por exemplo, raiz de 3 não está nesse conjunto, π não está nesse conjunto, e que satisfaz aquelas propriedades de corpos. Na verdade, a gente vai mostrar que ele é um corpo numérico, então basta observar que a soma de dois elementos escritos dessa maneira está dentro do corpo, dentro desse mesmo conjunto, o produto também, assim como os inversos aditivo e multiplicativo, 0 e 1. Na verdade, também, isso é um caso particular de um exemplo mais amplo, onde a gente vai demonstrar que se eu tomar A mais B raiz de P, onde P é um primo qualquer, tá certo? Isso forma um corpo. E nós vamos perceber que se P não for um primo, isso não necessariamente vai conduzir a um exemplo de um corpo. Também nós vamos demonstrar no vídeo anexo uma propriedade importante. É a primeira propriedade algébrica que a gente vai demonstrar. O que é uma propriedade algébrica? É aquela que só depende da definição do conjunto e não dos elementos em particular. Por exemplo, nós vamos demonstrar que o inverso aditivo de um elemento em um corpo, ele é único. Ou seja, se você achou um inverso aditivo por algum algoritmo e teu colega achou um outro inverso aditivo por outro algoritmo, esses dois inversos aditivos têm que ser o mesmo. Ou seja, não há dois inversos aditivos para um elemento do conjunto. O inverso aditivo do 2 é sempre o menos 2. O inverso aditivo do π é sempre o menos π. Isso vale para qualquer corpo, não necessariamente um corpo numérico. E claro, a gente vai também demonstrar que em qualquer corpo, seja ele corpo finito, corpo numérico, corpo não numérico, se eu multiplicar um elemento qualquer C do corpo pelo elemento neutro da adição, C vezes zero, isso vai dar o próprio zero. Como eu disse, não necessariamente o zero ele é o zero que a gente está acostumado. Existem corpos gerados, por exemplo, por escolhas de pontos em curvas. E o zero é um ponto particular da curva que não necessariamente tem coordenadas nulas. Eu sei que isso é um pouco abstrato demais, mas vai ficar mais claro à medida que o curso for avançando. De uma maneira geral, nesse curso de álgebra linear, quando a gente entender corpo, a gente vai entender o corpo dos números reais, ou seja, os números que a gente está acostumado a trabalhar. Então é isso. Na próxima aula, ou no próximo vídeo, nós já entramos no conceito de espaços vetoriais e haverá vídeos separados para trabalhar com aqueles exemplos que eu citei ao longo dessa apresentação. Até a próxima.